Olá, pessoal! Começando mais um Fala Comigo. E hoje a gente tem um convidado super bacana. Aqui a gente sempre traz, né? Temas relevantes, convidados interessantes. Hoje a gente vai falar sobre história e esse convidado tem muita história para contar. Mas antes eu quero agradecer à Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. O nosso programa tem aí o incentivo do projeto Cultura Presente nas Redes 2. E também aos nossos parceiros Lu Rodrigues Aluguel de Roupas, onde os seus sonhos se tornam realidades, e Aliança Brasil, a sua proteção veicular. Comigo hoje, Rodrigo Rainha, professor de História. E olha, muita história. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu conheci o Rodrigo, gente, num projeto que eu estava fazendo com a Faculdade Hélio Alonso. A gente estava falando sobre o centro do Rio, né? O tema, inclusive, da matéria era do luxo ao lixo. E aí eu fui conversando com o Rodrigo, gente, fiquei apaixonada. No bom sentido, tá? Fiquei apaixonada na forma como esse homem, ele transmite não só a cultura, mas a história. Rodrigo, como é que surgiu essa paixão sua pela história? Isso é legal. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. Eu acho que qualquer lugar onde eu possa falar de história, para mim, é fundamental. Qualquer lugar onde eu possa levar um pouco mais de história para esse cotidiano, ele é fundamental. Minha paixão por história chega a ser difícil. Eu lembro que eu ainda muito novo, eu já estava lendo, eu já estava vendo, e é legal essa ruptura. O meu pai conta que eu, com 4 anos, estava correndo atrás da explicadora. Eu sou nascido e criado no Morro. E no Morro a gente tinha explicadoras. E eu estava correndo atrás da tia, Dona Cirlei, porque eu queria aprender a ler com 4 anos. E eu começo a contar, e eu lembro, todo o meu primário, eu já era o responsável por explicar para meus colegas a história. Foi assim no Fundamental 2, foi assim ao longo do ensino médio. E eu lembro que sempre desse jeito, e mão, e braço, e fala, e ama a história. Então, quando eu fui pensar, o que eu vou fazer da vida? O que eu sei fazer da vida? Eu gosto de contar história, então eu vou contar história. E conhecer a história. Exatamente. Né? Eu fiz a FRJ e me tornei professor de história, para ter essa honra. Só que você é um cara que nunca se cansou de estudar, né? Isso aí foi só o início, depois vieram as especializações. Hoje a gente estava falando sobre as camadas, né? De que existe uma especialização, e a especialização, além de todas as outras que você tem, também é da história medieval, né? Sim, eu faço parte, pela FRJ, eu fiz programas de pós-graduação de História Comparada, então a grande área do programa é História Comparada. Dentro disso, a minha área de pesquisa foi em História Medieval. Oh, meu Deus, ele é vendido, ele conta de história medieval. Não, eu não sou apaixonado por dragões. História medieval é todo um conjunto de debates que te ajudam a perceber muito das imagens, iconografias que você tem aqui. História medieval está aqui, está nas ruas. Então, eu tenho esse viés e, especificamente, eu me foquei em História da Educação. Eu trabalho com História da Educação durante o período medieval e depois estendi todo esse debate. Hoje, minha grande área de atuação como pesquisa, como produção, tem sido História da Educação. Mas, além disso, tem também a sua paixão pelo Rio de Janeiro. Você fez parte do projeto Rolê Carioca, não é isso? Isso. Foi assim, inclusive, que eu conheci. Sim. Quando eu perguntei lá com os meus amigos da Rádio Globo, eu falei, gente, eu preciso não só de um professor, de um historiador, alguém que venha, assim, trazer não só o lado da história, eu quero o contexto histórico. Então, não teve ninguém melhor do que o Rodrigo. Eu, como princípio, ao longo de toda a minha formação, eu sempre acreditei em uma coisa. Tudo que eu aprendo, tudo que eu acho de bom, o meu papel é levar isso para o maior número de pessoas. Os muros da universidade não podem existir, esse conhecimento de todos nós. Então, quando apareceu a oportunidade do projeto do Rolê Carioca, com o Estúdio Umbaracá, apoiado, nesse caso, pela Lei de Incentivo do município do Rio de Janeiro, o foco era estar na rua e contando e dando aula de história para quem quisesse ouvir. Como é que funcionava? A gente marcava uma data, sempre o último domingo de cada mês, acho que era o último, e era amplamente divulgado, tinha um papel deles na rede. Um encontro. E aí ali era o ponto de encontro. O ponto de encontro a gente tinha um roteiro, tinha uma barraca, era distribuído um mapa que já ia contando histórias com a pesquisa que eu e o professor William Martins a gente fazia.
e dali a gente saía. A gente ou dividia nos grupos, dependendo da quantidade, com outros professores, e a gente literalmente transformava a rua em sala de aula. E quando a rua vira sala de aula, tudo é aula para mim, tudo é possibilidade de conhecimento. Aquilo que existe e o que não existe. Um prédio destruído, uma rua acabada, um conjunto de população de rua, tudo, de alguma maneira, me remete. E você não esquece. Quando eu te dou a aula de maneira em que você, de forma viva, vai percebendo os espaços, você não esquece. Você está ali, você está vivendo aquilo. E é isso que a gente fez. Então o projeto era isso. Construir efetivamente uma modelagem de elevar a história para todas as pessoas, na rua, aberto, livre, andando com uma senhora de 78 anos e com uma criança de 6 anos, com todos eles na maior atenção com a gente. E todo mundo com o mesmo alcance dessa história, né? Podendo ter acesso a isso. Aprendizagem é isso. O princípio máximo da aprendizagem é que eu paro de me preocupar ou me centrar no meu ego. Em como eu transmito a mensagem, não. Eu quero saber no que eu provoco. E a partir das minhas provocações, você vai fazer os seus links, os teus vínculos, as suas criações. A gente tem tido um debate muito amplo sobre a arte do professor, né? A arte de ensinar. E você tocou num ponto muito importante, né? Que é a banalização um pouco todo mundo fala que o professor é isso, o professor é aquilo. Claro que tem um outro lado. A gente sabe que muitos ganham muito mal, outros têm excessivas horas, mas alguns realmente perderam um pouco dessa paixão por provocar. Parece que eles acham que só tem que ensinar. Não, é uma provocação. É trazer alguma coisa para fora. Isso é importante ainda? Eu diria que o efeito é o inverso. Nós ainda somos muito treinados ao ensino. Se você fechar o olho agora, e parar e dizer assim, imagina uma sala de aula, todos vocês vão botar uma carteirinha do lado da outra e vão botar alguém na frente, e mais do que isso, se o professor era bom, ele entra em sala parecendo que é a luz do mundo, e vem cantando. Cara, esquece isso. A ideia de que eu sou responsável por trazer o conhecimento, que era algo que é muito histórico, que os alunos ainda esperam. O aluno chega na universidade, o aluno chega na escola, ele está esperando, professor, você se vira, bota aqui na minha cabeça. E o professor, quando se traz também para isso, eu tenho que dar o conhecimento. Se você não chegar, é sua, vai ficar reprovado, vai ficar... E os paradigmas mais contemporâneos, eles trabalham com a ideia de que você precisa lidar com aprendizagens. Quais são os sentidos das aprendizagens, como você percebe, como isso é variado, como as pessoas... E cada vez que eu construo dinâmicas entre a minha técnica de te provocar, de baixar a minha voz, de subir a minha voz, de trazer... Eu trago alguns elementos. Eu posso utilizar um recurso tecnológico, eu posso trabalhar uma forma, eu posso achar alguma coisa que te toque, que te faça sentir. Eu posso colocar... E aí são minhas técnicas, mas as minhas técnicas vão depender diretamente da minha relação. Da minha reação. Eu preciso de você. A gente percebe isso muito vivo nos vestibulares ou nos pré-vestibulares, né? Em que tem aqueles professores que fazem a musiquinha, que dançam, que cantam. Isso, de certa forma, nos mostra que o professor realmente ele é um transmissor, mas somos nós que vamos reagir a isso, aos estímulos que estamos recebendo. De repente, alguns estímulos não estão sendo bem dados. E aí vem o dado. Estamos na sociedade do conhecimento. Ao mesmo tempo, hoje eu ouço o número de professores cada vez maior dizer que os alunos não sabem nada. Tem alguma coisa estranha acontecendo. O conhecimento nunca esteve tão fácil e, ao mesmo tempo, os professores vêm reclamando constantemente que os alunos cada vez sabem menos. Qual é a grande questão? A grande questão é, quando você tem uma fartura, a sua possibilidade de mergulhar é muito mais difícil. Acontece com a informação, acontece... E aí você passa a lidar com a ideia de que a verdade é aquilo que a tua bolhazinha achou legal. E aí, quando a tua bolhazinha achou legal, você diz, essa é a minha opinião. Opinião não se forma assim, não.
Opinião, na verdade, ela vai ser estruturada a partir do momento em que você lidou com aqueles conhecimentos. Opinião não é, o meu conjunto de amigos acha que é assim, então é assim que é verdade. Você percebeu que essa geração, posso estar errado, nós somos uma geração um pouco parecida, que eles estão acostumados a falar exatamente essa frase? Parece que a gente tem que rasgar algumas camadas para encontrar realmente aquilo que eles podem ser capazes de fazer. Porque a frase que eu mais ouço é isso. Mas eu acho isso, essa é a minha opinião. Isso é um exercício de defesa. Um exercício, quando você está mais frágil, você precisa criar mais escudos. Então, quando você coloca a ideia do direito à voz, você confunde. É a pessoa dizer que liberdade de imprensa significa poder falar qualquer bobagem. Liberdade de imprensa não é isso e nunca foi, historicamente falando. Liberdade de imprensa tem compromisso, tem valor, tem dinâmica, tem ética. Da mesma forma, quando você diz, essa é a minha opinião, você está justamente... Você se fecha, né? É claro, você está colocando a defesa, dizendo o seguinte, não me critique. Isso é o meu direito de me expressar. Eu não estou tirando o teu direito de expressar. Mas a partir do momento em que você acha que a sua verdade basta, eu tenho que trazer de volta Renato Russo. Já não sou mais tão criança a ponto de saber tudo. Isso é o máximo do comportamento infantil. Por que eu não preciso saber o que os outros leram, o que os outros falaram? Eu não posso construir sozinho? É assim que criança faz. Você não tem as informações, você acha que aquele pouco te dá. É isso. Só que nós temos um conjunto enorme de adultos infantilizados, não são jovens só não. São em várias camadas. Por quê? Porque a sua bolha lhes dá a ilusão de que aquela é a verdade. O que é a bolha? A bolha é o conjunto de dados que o algoritmo te dá e que você vai alimentando ele e ele vai te deixando pertinho de um determinado grupo. Quando você está muito pertinho de um determinado grupo e tem alguma outra bolha perto, você ainda briga com aquela bolha. E você acha que o mundo é só aquela briga das duas bolhas. Mas, na verdade, você tem milhares de bolhas flutuando. E os alunos acreditam, as pessoas acreditam naquilo. Tem um meme maravilhoso que é a pessoa no computador. Como, filha? Isso pode não ser verdade? Eu acredito tanto nisso. É isso. Você só busca aquilo que te valida. Então você está perdendo a capacidade de flexionar. De discutir com outras pessoas, né, no debate das ideias. Você falou do seu doutorado fora, que passou 6 meses na Espanha, não foi isso? Barcelona. E a gente percebe, até vendo filmes antigos e estudando também a história, que o modelo de ensino europeu tinha tutores. Porque era o jovem mesmo, o jovem aprendiz que estudava. O tutor, ele dava meio que uma orientada, era um orientador. Mostrava para onde ele tinha que caminhar. E é isso que você falou mais ou menos agora com a gente. Vocês, eu digo, até eu me colocar, porque eu fui professora de locução e eu adorei essa experiência de mostrar às pessoas o que elas são capazes de fazer. Não o que eu sou capaz de ensinar, mas o que elas podem fazer com a orientação certa, é que a gente percebe isso. O aluno parece que ele fica um pouco preguiçoso. Lá fora a gente percebe isso um pouco mais. Essa sua experiência te mostrou isso? Acontece, mas você ainda tem também as tradições. Tradições não são fáceis de romper. E são muito comuns que existam. Então você acredita em determinadas verdades. Então a ideia de determinados grupos se acharem, por exemplo, um professor de matemática, achar que ele é especial porque ele domina um determinado assunto, faz parte da nossa vaidade. Professores também são vaidosos, a gente é humano. Ao mesmo tempo, a pedagogia, a psicopedagogia, a psicologia, trabalha há muito tempo da necessidade de a gente estabelecer formas de mediação. É isso que você está colocando sobre o que era visto. Foi visto na Escola da Ponte, foi visto em modelos portugueses, em modelos espanhóis, em que você trabalha com a ideia de que ao invés de transmitir, você medir o conhecimento. E aí, como é que você chega? Exato. Vamos imaginar uma coisa aqui. Eu tenho que explicar a história e eu tenho um conjunto de pessoas, eu ia lá dar aula de história na rua e muitas vezes eu brincava, quem gosta de história? Aí aquelas pessoas estavam arrastadas. E aí você dizia assim, eu vou te dizer que você nunca teve aula de história. Na verdade, muitas vezes, você tem aquilo, mandou ler um livro, ficou repetindo o livro, Decoreba. fazendo questionário. Pelo amor de Deus, isso não é história. Você sabe o que é história? História é a relação do homem com o tempo, não o conjunto de eventos do tempo. Então eu vou levar você para andar comigo no centro da cidade. Vou lá no Teatro Municipal. Aí eu vou chegar lá e vou dizer assim, o Teatro Municipal foi inaugurado em 1904 a partir... Você sabe o que você olhou? Aham. De repente você nem assimilou aquilo. Agora eu faço uma provocação para você. Tira uma dúvida, o que é ser brasileiro?
O que de alguma maneira te leva a poder pensar sobre essa cidade? Ah, não sei, é uma mistura danada. Pois é, a zona. Temos uma verdadeira bagunça estabelecida. Essa bagunça é natural? Não, essa bagunça é fruto de um processo de colonização. Você, quando tinha um grupo que vinha escravizado, você tinha um grupo que foi maltratado aqui, você tem um imigrante pensando em se tornar uma coisa nova, você tem uma elite que, ao mesmo tempo, é uma elite ali sofrida. Eu quero ser português, eu não quero ser brasileiro. Com tudo isso, você, ao mesmo tempo, imagina o português que vem dizendo, não, português não, desculpa, sou francês. Mon amour, vou levar. E aí você vai pensar o quê? Vou criar agora os nossos movimentos teatrais. Vou imitar o teatro português? Não, quero um teatro francês. Vou criar agora um teatro francês, mas aos moldes de quê? Não, eu vi uma zaga americana linda de morrer. Bota lá, mas tem um vitral, porra. Ah, esse vitral não podemos deixar. Bota ali, não, mas é a escada, olha, tem uma coisa do neocolonial que joga a escada. Aí a gente vai dizer, agora, que manifestação artística é essa? Eclético! Vamos lá, não sei o que é. É isso, é uma festa. É uma festa de justamente você ter essa leitura. Então, quando você entra no Teatro Municipal, você vai ter muitas coisas que remetem a ideia. Nossa, como é lindo! A minha pergunta é, por que você acha Zeus lindo? Ou acha Apolo representado, como você vai ver lá? E você diz que está numa sociedade monoteísta, tradicional, onde não pode ter outros deuses. Por que pode Apolo e não pode um deus de religiões outras? Não, mas Apolo não é Deus. Eu falei, não. Não, mas Mercúrio é Deus. Os caras eram do mundo grego, eram deuses, são lá representados. Eles, né? Só que dentro do nosso olhar, o que é? A romanidade chegando no Brasil, é o neo-românico colocado. Então, o que nós somos? Nós somos fruto de um pensamento colonial que foi estabelecido aqui e se manifestava na maneira da gente representar a arte. Rainha está dizendo que o Teatro Municipal é feio. Eu falei, não, achei lindo. A zona, em termos de tradições, formas, elementos, olhares, grupos. Mas eu estava em 1904 no Brasil fazendo uma reforma na cidade do Rio de Janeiro, onde ela precisava ser emblemática, era a porta de entrada do Brasil. Tudo entrava pelo porto, no final da Rio Branco aqui. Ele precisava ser suntuoso, poderoso, marcante. Ele não é? Inclusive, todas as arquiteturas no entorno, né? A biblioteca. Ali a gente tem 3 pontos principais. Tem o Teatro Municipal, tem a biblioteca... E o Museu Nacional de Belas Artes. Museu Nacional de Belas Artes. Museu Nacional de Belas Artes que substitui a antiga Academia Imperial de Belas Artes, que essa não pode ficar. Não, isso aí é muito com o imperador. Estamos na República agora. Precisamos de ícones republicanos. Mas eu acho tão lindo o pórtico. Bota no Jardim Botânico, tem um monte de coisa do Império lá. Tá lá até hoje. Você vai no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, está o pórtico da antiga Academia Imperial de Belas Artes. Está lá, disponível, na Alameda das Palmeiras. Palmeiras Imperiais, outro ícone do Império. Falei, beleza, juntamos o Império lá e vamos fazer o quê? Vamos criar a nossa república. Cara, o Municipal, a Academia de Belas Artes, ela tem 4 fachadas com 4 tendências arquitetônicas diferentes. Porque cada novo diretor que entrava dizendo, não, essa não. Implementar o seu olhar, né? Então, isso é normal de um tipo de sociedade como a nossa. Por exemplo, você já viu o Palácio do Senado lindo que existia ali no final da Rio Branco, do lado do Obelisco, perto de uma praça? Já teve lá? Não tinha. Não teve? Também não tinha como estar, foi derrubado em 1970. Nota, Palácio Monroe foi criado para a grande comemoração que foi feita da abertura dos portos, um palácio que a gente tinha a possibilidade de montar e desmontar. Quando chegaram, não, vai para atrapalhar o metrô, vai passar o metrô. Não pode, não pode. Derrubamos o palácio. Para mim foi uma das piores derrocadas terem destruído o Monroe. O metrô mudou o trajeto, não precisava ter tirado. Quando o Geisel, que era o presidente, manda tirar, tinha ali um ódio arrumado ali. Não, mas isso não serve para nada. Lúcio Costa, no jornal o Globo, era colocado. Olha, gente... Monte Castelo. Aquilo não tinha essa representação toda. Isso é a gente reproduzindo as coisas europeias. E aí é outra coisa. Por que a gente ama tanto a tradição europeia e a gente não conhece os grandes prédios lindíssimos da modernidade brasileira? Quantas pessoas já foram no Capanema?
primeiro grande edifício baseado em Le Corbusier, com toda uma ideia de... Quando as pessoas passaram ali e não se abismaram com a azulejaria do Portinari? As pessoas não sabem. Sabe qual é a diferença de eu fazer isso que eu fiz com você agora? Você ficou pensando, você foi provocada, você levou sua mente para a rua. Você sabe o que eu faço como professor? Eu, ao invés de estar pensando naquilo que eu preciso te contar, eu estou utilizando uma coisa que está lá na famosa Base Nacional Comum Curricular. Quais são as competências que eu preciso garantir que você atinja? Que habilidades eu preciso que você comece a lidar? Quero que você lide do tempo, notando que o tempo é um discurso. E como um discurso, ele é construído e desconstruído. E ele não é verdade, mas você lida com ele o tempo todo. E eu consegui fazer isso sem te tirar da cadeira. É verdade. Verdade. Gente, que loucura! Entendeu? É essa a provocação. É essa a provocação. É isso que é lidar com história. Essa é a função, não só sua, mas deveria ser de todo professor? De todo professor, de todo historiador, de toda professora comprometida com as discussões, com a humanização. A gente tem um fenômeno político, muitas vezes, de não pode, sim, não pode, não quero, não devo. Foi assim, quantas vezes a gente para analisar? Né? Quantas vezes eu paro para analisar? Agora, eu pego essa questão teórica e pego alguém que não entende e me arrogo porque eu sou doutor em história, eu sou doutor em... você não entendeu o meu pensamento. E nunca vai entender se eu não estou levando para você, se eu não estou te trazendo para o meu lado. Eu estou dizendo aquele velho modelo do professor segregando, vocês são os alunos. E aí, quando o professor apanha de outro lado, que pega aquele modelo norte-americano onde você fala assim, olha, gente, quem sabe faz, quem não sabe dá aula. Você diz assim, ai, que absurdo comigo como docente. Quantos processos aconteceram? Quantas dinâmicas estão aqui em meio para poder colocar? Quando eu trabalho com formação de professores já há mais de uma década. Nas instituições que eu trabalho, eu sou professor da UERJ, eu sou professor da Estácio, eu faço parte de um grupo de uma edtech chamado Ensine-me, dentro do grupo Edux, para desenvolver conteúdos digitais. Em todos esses ambientes eu parto da mesma coisa. Como é que eu faço o meu aluno ser provocado para aprender? Eu quero que ele chore de vez em quando, quero que ele sinta raiva de mim de vez em quando, mas se não rolar sentimento, ele não aprende. Acho que tudo na vida, se não tiver sentimento e envolvimento, você mergulhar de fato naquilo, não vai rolar na sua vida. A gente falou sobre o centro do Rio e você tocou num ponto importante, foi essa derrubada da Rio Branco, né? Tirando, né, todos os cortiços, deu um branco agora, os cortiços da época. Né? E Epitácio Pessoa, ele fez toda essa renovação para trazer exatamente essa modernidade que hoje o Rio tem? Vamos lá, isso é legal. Histórias são camadas, camadas são disputas, disputas é o tempo. O Brasil, ele era formado à imagem e semelhança do seu colonizador. O Rio de Janeiro, que era a capital, era constituído à imagem e semelhança do seu colonizador. Então, o Rio de Janeiro foi pensado para ser uma nova Lisboa. Sim. Em 1808, quando a família real vem para cá, ao longo de 1822, durante todo o Império, o nosso foco era ter muito essa cara de Lisboa, de Porto, de Portugal. Quando a gente se torna uma república, em 1889, começam uma série de debates, que já começavam a haver movimentos antes, reformas, começam uma série de debates sobre que Rio de Janeiro é esse que eu quero. A gente já tinha passado pela Belle Époque de Paris e os movimentos relacionados à Belle Époque são manifestados no Rio de Janeiro. Então, o que a gente vai viver desde o início da República e vai continuar ao longo dos primeiros presidentes civis, vai ser toda uma necessidade nacional, não só do Rio de Janeiro, nacional, de estar levando um debate que nos aproximassem dos novos padrões, nos aproximassem... Do mundo. Do mundo. Porque estava havendo toda uma modernidade. E muito representado por Paris. A gente não corre numa modernidade americana ou inglesa. Verdade. A gente vai numa modernidade muito relacionada a Paris dentro daquele momento. Quando você pega o fenômeno a partir de Paris e pega as reformas, São Paulo vai fazer uma série de reformas, vai fazer abertura de vias, vai colocar
Minas Gerais vai ter uma nova capital chamada Belo Horizonte, onde fazem um tabuleiro de xadrez para poder colocar. Salvador vai passar por uma série de reformas urbanas, da onde o Pelourinho vai ter uma mudança muito grande. E o Rio de Janeiro, como era a entrada, era chamada de uma cidade nojenta, uma cidade perigosa. Por quê? O centro do Rio de Janeiro, como era a antiga área de comércio, chegada dos escravos, conforme as alforrias foram sendo compradas, diferente do que é trabalhado, os homens e mulheres de origem africana compraram muito mais suas alforrias do que foram libertados, seus direitos de liberdade, mas eles ficavam, e normalmente nas grandes casas, apinhados. Então, como é que era isso? Era primeiro uma família polinuclear. A ideia de que eu tenho uma casa com mamãe, papai e titinha. Não, moramos todos juntos. É um terrenão aonde vai chegando e é todo mundo primo. É primo do tio, chegou aqui. E essas famílias viviam. Isso eram as casas dos cortiços e também dos grandes terrenos que estavam no centro da cidade. Você tinha um cabeça de porco, você tinha uma série de outros. Isso corria para a região da saúde, isso corria para a região do Estácio, e isso estava ali presente. Quando você diz não, tem que ter uma outra cidade, tem que ter uma outra cara. E você vai ter fases de corte. Primeira fase de corte é a que você acabou de citar. Vamos abrir a Avenida Rio Branco. O prefeito do Rio de Janeiro, na época, era o Pereira Passos. O Pereira Passos vai trabalhar, a Rio Branco já tinha sido aberta, ele vai trabalhar pela modernização da Rio Branco e vamos começar outras expulsões, mas não é só a Rio Branco, não. Você vai ter uma série de vias, como a Mata Cavalos, que hoje não é Riachuelo, é a sequência daquela que vai seguir ali para o Rio Comprido. Eu não sei qual é, mas o nome esqueci. Mensá. Aonde ela vai ser aberta, você pega os escritos de Machado de Assis, ele é mata-cavalo. O que é mata-cavalo? Porque ela é toda esburacada, os cavalos quebravam as patas ali. Ele vai ter uma reforma, você vai ver a reforma da praça, a canalização de rios. Então vai haver uma grande reforma no Rio de Janeiro colocada ali. Isso era a tentativa de transformar a cidade do Rio de Janeiro numa modernização, mas não para aí. E é legal a gente perceber isso. Eu costumo dizer que tem no coração de todo o prefeito do Rio de Janeiro um pouco dessa abertura e dessa tendência. Você vai ver, o Carlos Sampaio vai trabalhar com a ideia da necessidade de oxigenar a cidade. Vai derrubar o Morro do Castelo. Você vai ver um corte do Morro do Santo Antônio virando o calabouço e a abertura de um aeroporto. Você vai ver toda uma reforma a ser feita na Zona Sul do Rio de Janeiro, criação de um bairro, urbanização carioca e de um grande aterro ali. O bairro até hoje chama URCA, Urbanização Carioca. As pessoas, oh meu Deus! Sim, não sabia disso. Era um bairro planejado, chamava Urbanização Carioca. Vai para URCA. Que legal. Conforme você vai tendo todos esses reformismos da cidade do Rio de Janeiro, você vai ter a reforma que o Vargas vai promover com a abertura da Presidente Vargas, que, de novo, vai derrubar uma série de becos, vielas, ruas. E essas populações vão para onde? E vão alguns ocupar, prédios históricos também. Né? Vão ocupar guetos, vão ocupar favelas, vão ocupar regiões. A Mangueira cresce nesse processo, a Madureira cresce nesse processo. Depois você vai ver o Carlos Lacerda, adivinha, de novo, reformas da Lagoa, Praia do Pinto. Então você tem uma tradição sobre tentar romper essa população que não queria ser vista, então a urbanização sempre a ataca, para poder essa população sair dos grandes centros. Vai jogando para o canto. Vai jogando para o canto. Vai jogando para favela, condomínio. Aí quando você olha a cidade do Rio de Janeiro, fala assim, nossa, mas como ficou isso? É fácil. Você tinha uma área que era industrial que também perdeu força. As populações foram se estabelecendo ali porque era onde tinha para ficar. E uma outra área altamente nobre, cuidada, linda, um charme, mas que precisa de gente para trabalhar. Por que eu tenho uma Barra da Tijuca e uma Cidade de Deus logo ao lado? O tamanho que a Cidade de Deus, que o Rio das Pedras foi adquirindo, são fruto desses grandes processos. O que é a Cidade Alta? Terreirão, o que é a Vila Kennedy? O que vai ser o Terreirão? São as expansões que precisam desses bolsões de população para trabalho que marcam a cidade do Rio de Janeiro. Aí quando eu falo isso, você consegue... Meu tio, meu primo, meu pai... Você dá valor e dá dinâmica para a ocupação da cidade.
Você diz assim, olha, não é minha família ali, poxa, meu primo saiu dali. Ah, então foi assim que minha família chegou na Vila Kennedy. E aí você vai construindo. Isso é lidar com história. É dar uma relação com o tempo para as pessoas. Está próximo a você. Eu consigo, se eu começar a trabalhar com família, a rádio, tradição, forma tal, daqui a pouco eu vou achando você, eu vou achando você e você vai se ver na história. E como ela foi interpretada pelo tempo, ao longo do tempo. E você falou sobre, né, rádio, você tem essa paixão também, né? Ah, gosto um pouquinho, muito. Né? Já foi convidado para alguns programas e sempre você contribui dessa forma, né? Não só falando sobre a parte histórica, mas trazendo as narrativas que é por trás da história, né? Sim. Eu lembro, a minha primeira experiência no rádio foi no 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, e ia ter um programa especial na Rádio Globo, e me chamaram para eu ir lá. E o Davi Rangel, que era o radialista na época... Grande amigo, querido. Gostou, e ele falou, cara, vem cá, vamos, toda quinta-feira... Gente, mas não é difícil isso acontecer. Você conversa, conhece essa pessoa? Não, volta aqui. E assim eu comecei. Então eu fiquei quase, sei lá, uns 3 anos com o quadro lá. Legal. E aí o quadro, eu adorava ir. E aí rodava pela rádio ainda lá na Rua do Russell. E depois eu continuei, eu participei, aí eu continuo participando com as rádios, a própria Rádio Globo, ela vai para o centro, eu continuo, faço algumas gravações com a Band News. Hoje tenho feito muitas gravações com a Tupi, a Sentinelas da Tupi, aí eu vou lá e falo, e outras, e aí algumas participações em que eu consigo dar essa voz. O rádio, ele tem de poderoso, hoje a gente está na onda dos podcasts e tal, nada mais é do que a importância histórica do rádio como fator afetivo. E qual é a grande coisa do rádio? Você não pode perder o ouvinte não pode sair daqui, ele tem que ficar comigo. Então eu tô aqui, eu tenho que subir, eu tenho que descer, eu tenho que trazer. Se ele desligar 1 segundo, a rádio perdeu. Já era. Se ele se distrair 1 segundo, você perdeu aquela audiência. E, além disso, você também transmite essa sua paixão para o seu canal. Você tem um canal no YouTube, Sim, né? prof.Rodrigo Rainha. A gente tem aí projetos de deixar ele mais ordenado, mais orgânico. Mas tem muito vídeo, assim, tem de aulas que eu gravei, tem de materiais os mais diversos. Que é aquilo, se você curte história, se você quer ver de um jeito diferente, se você quer ser provocado, vai lá, me curte lá. Gente, já vai lá, a gente vai colocar aqui na descrição o canal do Rodrigo para você procurar. Vamos fechar aqui, melhor. Que eu queria muito continuar com você por muitas e muitas horas. Gente, vamos criar o volume 2 aqui com o Rodrigo Rainha. É impressionante, eu não falei para vocês, a gente começa o papo com essa pessoa aqui e não consegue parar. Eu vou pedir a você que a gente marque de novo. Quero você vir aqui pra gente falar sobre outras coisas, porque a história é vasta, não é só a história. É o que a história proporciona e estimula na gente. Essa é a ideia. Professor, muito obrigado, tá? Olha só, deixa mais uma vez o seu canal. Deixo, prof.Rodrigo Rainha. Entra lá, dá uma curtida, vê. Ó, conforme tiver mais participações, mais curtidas, a gente produz mais, a gente fica gente, mais ele tá bem preguiçoso. Vamos fazer esse homem gerar mais conteúdo. Isso aí. Bom, aqui no Fala Comigo é assim, a gente sempre traz um papo, um convidado, um tema super bacana. E mais uma vez a gente quer agradecer os nossos parceiros, a Agathos Play, que você pode estar assistindo esse programa lá no meu canal também, Cláudia Matos. E com certeza ative o sininho para receber todas as notificações, porque com certeza você vai ver sempre um assunto super bacana por aqui. Lu Rodrigues, Aluguel de Roupas, Aliança Brasil, nossos parceiros também queridos, e mais uma vez a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. E esse projeto a gente quer agradecer ao Cultura nas Redes, Presente Cultura nas Redes 2. Valeu, Rodrigo. Valeu. Até a próxima, gente.